Mais uma vez, bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3, para a gente continuar o estudo que estamos fazendo do livro de Gênesis. Vamos também lembrar, irmãos, de orar pelo pastor Valdomiro. Ele continua hospitalizado, tá? E ele completa 96 anos em setembro, né? Então ele está bem velhinho, tá? Então vamos continuar a orar pelo pastor Valdomiro. A Bíblia diz, no capítulo 3, verso 1 de Gênesis: ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: de todo o fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da serpente, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Essa aqui foi a mensagem da semana retrasada. O pastor Viana veio até aqui. Algumas coisas que a gente precisa lembrar: a serpente, irmãos, ela é o diabo. Mesmo que alguns, de vez em quando eu vejo alguns textos que falam que essa serpente não era o diabo. Irmãos, a gente não sabe porque ele estava aqui, mas isso aqui é uma coisa óbvia, que ele cai antes da queda do homem. Satanás cai antes da queda do homem. Quando isso acontece, o exato momento da história da criação de Deus, a gente não sabe, tá? Mas isso aí a gente leu lá em Apocalipse 12 na semana passada. Aqui é uma conversa entre a serpente e a mulher, tá? A mulher, ela toma do fruto e dá ao seu marido. Percebam que nós não podemos nunca esquecer disso. A responsabilidade de tudo que aconteceu aqui é de Adão, é do homem, porque foi quando ele tomou do fruto e comeu dele, é que os olhos foram abertos. Não tem isso. Enquanto Eva comeu, a Bíblia não diz nada sobre o assunto de abrir os olhos. Os olhos foram abertos quando Adão faz o que faz. Então, lembrando, Deus deu a responsabilidade de nossos lares para nós, homens. Nós precisamos assumir essa responsabilidade como líderes de nossa casa. É isso que a gente precisa fazer: cuidar da nossa família, cuidar da nossa esposa, dos nossos filhos. Sempre precisamos lembrar dessas coisas, tá? E assim a gente tem que caminhar. Muito bem, os olhos são abertos, eles conhecem que estavam nus, né? Se vestem do jeito que eles puderam aqui no momento. O pastor Viana explicou isso para nós. E quando eles ouvem a voz de Deus, que passeia no jardim, eles se escondem. É isso o que acontece com a gente, e é isso que acontece com Deus, com a pessoa de Deus. Nós podemos errar, podemos fazer o que quisermos, Ele estará sempre no seu trono, Ele estará sempre no mesmo lugar, para se relacionar conosco, para cuidar de nós, tá? Para cuidar do universo, cuidar dessa terra. E nós nos escondemos de Deus. É isso que nós fazemos. A mensagem da semana passada, verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi.
Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as feras, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mensagem da semana passada foi até aqui. Deus encontra com Adão. Ao chamar Adão, ele vai e chama Adão. Perceba que Eva não tem nome ainda, ela é chamada de mulher, por enquanto. Então, quando o Senhor Deus chama Adão, ele traz o responsável por tudo isso e pergunta para ele o que está acontecendo. Por que se escondeu? Ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Por que você fez isso? Porque estava nu. Quem te mostrou? A partir daquele momento, o homem, ao comer do fruto, e é claro, e a mulher, eles sabem agora o bem e o mal. Então, a gente olha para o texto e eles percebem que existe algo diferente entre eles, que os diferencia muito. Então eles se envergonham. A primeira vez que acontece isso, a vida deles era outra até este momento. Então ele vai, fala com Adão, pergunta algumas coisas para Adão. A gente sabe que Deus sabe de todas as coisas, porém é a forma que ele se relaciona com nós seres humanos. Conversa com Eva, depois fala diretamente com a serpente sobre aquilo que vai acontecer na vida dela. E é sempre assim. Tudo o que Deus está falando aqui, e Ele está dando sentenças agora. Agora Ele simplesmente começa a dar a sentença daquilo que aconteceu. Se Ele fala aquilo, é porque anteriormente não era. Então Ele está dizendo aqui para a serpente, por exemplo: maldita serás mais que todas as feras. É porque não era antes. Aí Ele diz aqui: sobre o teu ventre andarás. Irmãos, não andava antes. Aí como ela era? Não sabemos. Só que de vez em quando a gente olha para Gênesis e a gente quer saber como as coisas eram. Não, o texto bíblico não quer falar isso para você. O texto bíblico não quer falar como começou o universo, na parte material. Não é isso que o texto bíblico quer falar para você. O texto bíblico não quer falar para você se a serpente falava ou não. Não é isso que o texto bíblico está falando. O texto bíblico está falando para você o que aconteceu conosco. E é por isso que nós estamos aqui. Aqui diante de você está o sinal da morte. Eu estou morrendo. Conforme o tempo passa, irmã Helena, não era assim, lembra? A senhora lembra de mim? Eu não era assim. Não é? Lembra quando eu corri aqui, igual esses meninos correm? Não era desse jeito. Aqui é o sinal da morte. Nós estamos morrendo. Então, vem o Senhor Deus, conversa com a serpente sobre isso, e aí, irmãos, vem a parte chave da nossa mensagem. A ideia é que existirá alguma coisa entre o ser humano e a serpente, entre o ser humano e Satanás. E Satanás vai ferir o ser humano. Existem feridas causadas pelo pecado. É só olhar na nossa vida cotidiana o quanto nós temos sofrido devido ao pecado. O pecado está conosco. O trabalho de Satanás será tentar, a questão é o que eu faço com o meu pecado. Só que enquanto fere o calcanhar, um dia o Senhor Jesus Cristo vai acabar com isso. E lembra da semana passada, quando nós lemos Romanos 16, 20? O Senhor, inspirando Paulo, diz que nós vamos esmagar a cabeça dele. Um dia tudo isso vai acabar. Mensagem de hoje, vamos lá. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore, de que te ordenei, não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás do teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó,
e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva. Então, por favor, aqui está o nome dela. Se eu não chegar nessa parte, eu quero que você guarde algo, que talvez na semana passada passe direto, por aqui, sei lá, vamos lá. Irmãos, qual foi a função que Deus deu para Adão antes de Eva aparecer, antes da mulher aparecer? Fale para mim as funções de Adão, o que ele fez ali naquele ambiente, fale para mim. Hã? Opa, pronto, já chegaram onde eu queria. Ele fez o quê? Ele é que nomeou os animais. E assim, a gente não lê no original, mas no original, Adão significa humanidade. Então, assim, infelizmente, a gente só vê Adão aqui, Adão. De vez em quando o texto está falando de Adão, está falando da humanidade. Mas algumas vezes fala do nome próprio. Só que agora, irmãos, acontece uma coisa muito ruim. Não pense que Adão dar o nome a Eva é uma coisa boa. Não. Nenhum animal deu nome ao outro animal. Quem deu nome aos animais foi Adão, o responsável por tudo. E agora, com temor, eu digo, infelizmente, ele nomeia sua própria mulher. Isso aqui é uma tristeza no texto bíblico. Uma tristeza. Mas tem coisa boa nisso, daqui a pouco a gente fala. Vamos lá. Verso 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse Deus, este homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra e de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Pai eterno, obrigado pelo texto, ó Senhor Deus. Obrigado pela Bíblia. Obrigado pelas Escrituras. Obrigado porque o Senhor as conservou e, ó Pai, nos entrega a Bíblia hoje completa para nós lermos, ó Pai. Abençoe o teu povo para que aprenda. Abençoe para que creia mais e mais, e que também, ó Senhor Deus, haja arrependimento hoje aqui para todos nós, e possamos, ó Senhor Deus, também enxergar a Tua mão poderosa cuidando de todas as coisas, até o final de todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá para o verso 16, existem duas coisas que é falada para a mulher aí, por favor, me ajudem, quais são elas? Muito bem, multiplicarei a tua dor. E a outra coisa qual é? Tudo bem, vamos lá, vamos mais para frente um pouquinho. Está falando sobre dar à luz, e a outra coisa? Muito bem. Então vamos lá, duas coisas que a gente precisa olhar. A Bíblia diz assim, ó, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos. Então, vamos lembrar. Irmãos, é assim. Você tem que pensar, o objetivo do Senhor Deus era que Adão e Eva enchessem a terra. É claro que Adão, ao lavrar, minha Bíblia diz no Gênesis 2,15, lavrar e guardar o jardim, ele se esforçava. Tudo bem? Você entende isso? Existe esforço. Quando Eva, que é mãe de todos os viventes, fosse dar à luz, deveria haver esforço. Tudo no ser humano tem esforço. Alguém traz aí, alguma Bíblia traz alguma palavra diferente de dor, ou alguma expressão diferente com dor darás à luz? Veja aí, com sofrimento, está vendo? Então é assim, você precisa pensar no seguinte, e eu e o pastor Viana, a gente tem discutido isso daqui, isso aqui é um assunto muito profundo, viu? Muito profundo. Eu e o pastor Viana e assim, tem coisas que a gente não concorda um com o outro, então pensa assim, quando ele falar algo aqui e eu falar outra coisa, ou eu falar algo e ele falar outra coisa, aí você sabe o que você faz, você une as coisas, não fica pensando que a gente está brigando com o outro, a gente não está, tá?
Não está brigando. É que a gente acredita diferente nas coisas aqui. Só que é assim, vamos lá. Se ele está multiplicando, volto a dizer, multiplicar por 0 não faz sentido. Se não existia nada, como é que vai multiplicar? Então é aquele negócio, irmãos, existia esforço? Claro que existe. Existia alguma coisa que fazia com que o homem, ele se esforçasse? Sim, agora o esforço é maior. É isso que acontece na vida da mulher. Ela se esforça mais para isso acontecer, e aí, é claro, você que é mulher, você sabe o que você passou quando você olha para o nascimento dos seus filhos. É isso que a gente precisa ver aqui. Então, olha só, o que está aumentando aqui é algo que já existia, porém, aquilo não causava sofrimento. Aquilo que era um esforço prazeroso, agora se torna dor. Tanto na vida da mulher, quanto na vida do homem, porque daqui a pouco vem o homem, e a palavra usada na minha Bíblia também é dor. E aí, veja só, a outra coisa que acontece aqui, é que o teu desejo será para o teu marido. Aprenda isso daqui agora. Todo mundo levanta a cabeça e olha para cá, que eu não tenho tempo de ir no Novo Testamento. Para ela que quer dominar, Deus diz: se submeta. Essa é a luta interior que existe nas mulheres. Agora, quando a Bíblia diz, ele te dominará, para aquele que oprime, Deus diz, ame. Essa é a luta interior do homem. O que a mulher quer? Ser amada. O que o homem quer? Oprimir. O que a mulher quer? Dominar. O que o homem quer? Vida sossegada. Já ouviu falar na caixinha do silêncio lá, que o homem tem, que ninguém, sabe essas coisas que inventa? É desse jeito. Faz tudo pelo seu marido para você ver. Faz. Vai lá trabalhar. Ó, vê se ele não quer jogar videogame o dia inteiro. Estou brincando, tá? Se ele não quer jogar videogame o dia inteiro. Certo? Só que na verdade, o que você, mulher, quer é ser amada. Só isso. Você não quer ser responsável pelas coisas. Mas está essa luta interior que existe no homem. Então, de novo, ó. Para aquela que quer dominar, Deus diz, se submeta. Difícil. Para aquele que o papel dele, devido à maldição, é oprimir, Deus diz, ame. Essa é a nossa luta. Sem parar todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não caia nessa conversa que existe, sempre existiu hoje, dessas coisas. A gente tem que acabar com o machismo, mas não pode colocar nada no lugar dele. Então, existe uma coisa pior que o machismo? Sim, o feminismo. Essa desgraça. Que o homem, pelo menos, é algo que Deus colocou na vida dele. A da mulher, não. A mulher quer. Aí é diferente. Busca é diferente. Então, nós crentes, precisamos destruir o machismo dentro da nossa casa. E as mulheres, não querer nada do feminismo. Não dá para ser feminista e crente, tá bom? E nem adianta esse povo aí que fala assim, eu sou crente feminista. Então você tem um grande problema na sua vida. E não dá tempo de falar hoje. Vamos lá. Verso 17 até o 19. E Adão disse, portanto, deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Pronto. Irmãos, se Deus está falando que a terra é maldita, é porque não era. Não era. Então, hoje, veja, com dor, comerás dela todos os dias da tua vida. Dói comer? Dói ou não? Não, né? Então você tem que entender isso aqui. Quem traz uma palavra, um texto diferente aí, quando fala com dor, comerás dela? Todo mundo é com... Hã? Em fadiga, você, Marisabel? Em fadiga. Então, o sofrimento, aquilo
aquilo que era prazeroso inicialmente, agora machuca a gente. A nossa ideia, né, a ideia de Deus, desculpa, era que a gente fosse junto com Ele organizar as coisas desse mundo. Gênesis 2,15 diz sobre lavrar e guardar o jardim. Lavrar e guardar. Olhe para esse texto, depois se eu não chegar lá, leia. Veja se agora a gente lavra e guarda. Veja. Se você já conhece o texto, você já sabe o que está faltando aqui nessa parte aqui do texto. Lá em Gênesis 2,15, era como se a gente fosse corregente de Deus. Deus sendo fonte de tudo, e a gente buscando a sabedoria de Deus constantemente. Deus não deu toda a sabedoria para nós. A sabedoria, o ganho de sabedoria é um processo. Quem sabe mais, você ou seu filho? Quem sabe mais, você ou sua mãe? Quem sabe mais, você ou seu neto? Quem sabe mais, você ou sua avó? É um processo. Ser sábio em Cristo Jesus, ser sábio na vida é um processo. Então a gente foi criado, Deus querendo que a gente só soubesse o bem, Deus com toda a sabedoria, o que a gente faz? A gente busca a árvore da ciência do bem e do mal, para quê? Para saber o mal. Pronto, está aqui. Agora conhecemos o mal, o sofrimento. Porque a gente não quis estar junto com Deus, no trabalho que Ele tinha para a gente fazer com Ele. Agora em Cristo isso é possível. Eu e você aqui, nós podemos ser corregentes de Deus na organização das coisas. Porque assim, preste atenção nisso daí, aí eu vou precisar ir no Novo Testamento. Esse texto eu quero ler, outros textos eu não li, mas esse texto eu quero ler. Olha só, de novo eu vou ler para vocês aqui, ó. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, veja, espinhos e cardos também te produzirá. Então não tinha ainda. E comerás a erva do campo. Verso 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Excelente. Agora eu preciso ir no texto do Novo Testamento. A Bíblia, ela é um conjunto de princípios. A Bíblia é um conjunto de conhecimentos. A gente precisa lembrar que a gente tem que costurar a Bíblia. Costurar. O texto anterior, eu não quis ir, mas se você quiser lembrar do texto, ele está lá em Efésios capítulo 5. Agora, esse aqui eu quero que você leia comigo. Vamos lá. Então vamos para Romanos. Vamos para Romanos, capítulo 5 primeiro. E para você, que, por exemplo, me vê falar que sou um criacionista de terra jovem, o pastor Viana falar que é um criacionista de terra jovem, irmãos, nós somos assim devido à soteriologia, a doutrina que nos fala sobre a salvação, tá? E é desse jeito aqui, irmãos, olha, eu não consigo explicar as coisas. A Bíblia não diz para mim como é que as coisas começaram. Então assim, se você não é um criacionista de terra jovem, você tem um grande problema. E pode pegar os textos, o Mundo Perdido de Adão e Eva, por exemplo. Pegue esse livro e leia. Quando os autores ali vão explicar Romanos capítulo 5, verso 12, irmãos, é uma confusão que, puxa vida, eu preciso continuar lendo aquilo lá para ver se eu entendo algum dia. Mas, pastor Viana, vamos olhar para esse texto aqui, irmãos, olhe para isso aqui. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Se você não é um criacionista de terra jovem, você tem que lembrar que é o seguinte, se você não é, então existia muita gente ao redor do jardim. Se você não é um criacionista de terra jovem, você tem que explicar isso. Existia muita gente ao redor do jardim. E Deus, por exemplo, John Stott. Lembra de John Stott? Famosíssimo escritor, falecido há pouco tempo. Conselheiro da rainha da Inglaterra, hein?
dizia que Adão e Eva existiram no meio de vários outros seres humanos e que Deus se revela para ele. É assim que ele explicava. John Stott explicava desse jeito. Mas aí é o seguinte, irmãos, a Bíblia está falando que o pecado entrou no mundo por um homem. Então, todos aqueles outros seres humanos, então, é o seguinte, eles foram afetados, se você não é um criacionista de terra jovem, tá? Eles foram afetados pelo pecado de Adão. Como explicar isso? Aí piorou. Piorou. Quando eu e o pastor Viana, a gente vem aqui, a gente explica que eu e você hoje somos, por causa da descendência de Adão, somos pecadores, é que tudo começou neles. Agora, quando nós não somos um criacionista de terra jovem, nem precisa buscar explicar essas coisas. A Bíblia está dizendo, portanto, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pronto. Neil, o que você é? Criacionista de terra jovem. Por quê? Por causa do texto bíblico. E por causa do texto da salvação. Não existe como escapar. Eu e você somos pecadores, porque um dia Adão comeu do fruto. Um homem. Eva não tem nada a ver com isso. A Bíblia também diz em outro texto que Eva foi enganada. E Adão não foi enganado. A culpa é dele e é por causa disso que nós hoje morremos. É por causa disso que nós morremos. Neil, nós viveríamos eternamente. Como isso aconteceria no início, a gente não sabe. A gente só sabe como será no céu. No céu, Deus diz que é vida eterna. Nesta terra, você e eu, a gente não sabe. Se Deus, o plano dele original era que a gente vivesse na terra para sempre. A gente não sabe disso aí não, irmãos. Cuidado, hein? O texto bíblico não afirma isso. Nós podemos gostar da ideia. Nós podemos crer na ideia. Mas vida eterna, o texto diz que é no céu. E o texto também diz que o Senhor Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Então vamos falar do que o texto fala. Vamos crer na Bíblia do jeito que ela está escrita. Então o homem pecou, devido ao pecado, todos morreram. Ótimo. Cristo te oferece hoje a vida eterna. Porque Ele morre por você na cruz do Calvário. E é por causa de Cristo, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, bateu o sinal. Não dá tempo de ler. Deixa eu ver. Não dá tempo de ler. Eu quero que você leia a partir do verso 12 na sua casa. Mas eu quero ler o verso 18. Só para ligar de 12 a 17 no texto que eu quero. Aí depois você lê de 12 até o 17 na sua casa. Lê até o 25. Eu não vou ler tudo não, porque não dá tempo para nós. Verso 18. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Está vendo? Um dia isso será revelado para nós como glória. O sofrimento não será nada comparado à glória. Então vamos lembrar, com dor comerás, não é isso? Então, se para Adão foi dito que com dor comerás, é porque não comia com dor antes. Era prazeroso, esse esforço era um esforço de prazer. Agora esse esforço é chato acordar de manhã. É chato se cansar. É chato chegar em casa cansado. É chato pegar ônibus. Será que antes era legal pegar um ônibus? Não existia. Pronto. Acabou a conversa. Tá vendo? Não existia ônibus antes. É difícil entender isso? Não. Mas se aí é com você, Deus não me contou. Ai, você acha que eu vou falar o que Deus não me contou? Tudo bem? Vamos lá, verso 19. Olhe só que coisa maravilhosa. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Não é de nenhum outro ser criado. Não é de anjos, nem de nenhum tipo de animal. É dos filhos de Deus.
qual é a coisa mais importante da criação? O ser humano. Ele é o responsável por tudo estar do jeito que está. Agora é nele que também todo mundo está esperando, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, guarde esse texto, irmãos, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, para você não ter nenhuma dúvida, pegue esse texto aqui e ligue lá com o que Deus está falando para Adão e para Eva. Verso 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Pronto, o texto está aqui nos ajudando a entender o significado de Gênesis capítulo 3. A criação está passando por isso. Tudo isso devido a Adão. Ele é o responsável por tudo. E Eva, que estava com ele, claro que sofre todas as consequências, porque ela é humanidade junto com Adão. Tá? Muito bem. Então o sofrimento aumentou. No caso da mulher, a Bíblia diz que o sofrimento está relacionado a dar à luz e também a ser sujeita ao seu marido. E a Adão, tudo na terra, cada espinho que nasceu por causa dele, e devido a isso, todo o problema que ele tem em poder se sustentar. Agora, a questão não é lavrar e cuidar da terra como algo prazeroso, que fazia parte do plano de Deus para o homem, para que as coisas fossem organizadas. Agora, o lavrar, e veja que o texto não diz guardar mais, depois a gente vai ver, não vai ver porque já deu tempo. O lavrar não é mais para isso, mas para o seu próprio sustento. O verso 20, a Bíblia diz, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Lembrando que o papel de dar o nome era para ver como ele chamaria cada um deles. Né, quando a gente olha lá para Gênesis capítulo 2, como Adão ia chamar cada um deles. E aí Adão olha, vê o que cada um deles faz e diz, olha, parece tal coisa. Pronto. Essa é a ideia do texto ali. E aqui, irmãos, depois de falar, que eu falei logo no início, sobre que é triste ver Adão chamando a sua mulher de alguma coisa, dando o nome, porque ele fez isso para os animais, ele estava acima dos animais. E agora, na ideia do verso 16, de dominar tudo, inclusive sua esposa, agora ele dá um nome para ela. Porém, a parte boa disso daqui é que ele já reconheceu que Eva era realmente aquela que a semente dela esmagaria a cabeça da serpente. Isso é bom. E aí, como mãe de todos os viventes, chama ela de Eva. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos para as nossas aulas. Semana que vem é dia dos pais. Não, semana que vem é dia dos pais, né? Então não vamos estudar. Na outra semana é ceia. E aí, dia 24. 24 é batismo. O que tem? Gênesis, tá bom, excelente, então vamos, dia 31 a gente volta, ou eu, o pastor Viana aqui, a partir do nome de Eva, tá bom? Deus abençoe, obrigado meu Senhor, por tudo, agradeço pela tua palavra, e peço que o Senhor abençoe agora as nossas aulas, em nome de Jesus, amém. Boa aula, irmãos.